Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da última aula, vamos finalizar o assunto dos solos e vamos começar a estudar a agricultura na aula de hoje. Falamos sobre a erosão, né? Vamos dar continuidade então às definições aí de mais outros dois processos. A lixiviação é um fenômeno típico de zona intertropical, lembrando que a zona intertropical é aquela zona entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ela é provocada por intensas chuvas, retirada das riquezas minerais e de nutrientes do solo. E ela é capaz de tornar o solo infértil. O outro processo é denominado laterização. Vamos verificar a sua definição. É a concentração de alguns minerais no solo após a lixiviação ou o intemperismo químico. Forma-se uma camada denominada laterita. A gente pode verificar aqui a imagem que ilustra esse fenômeno. E é uma formação superficial e dura, com concentração de ferro e alumínio, e é rígida e impermeável, então dificulta, né, a absorção da água. Conteúdo novo, vocês podem acompanhar aqui na página 224. Vamos começar o assunto da agricultura. Os primeiros grupos humanos, eles se utilizavam da coleta vegetal e da caça como fonte de alimentação. Com o passar dos anos, os seres humanos adquiriram hábitos sedentários, né? Eles passaram a se fixar em apenas um determinado lugar, e a partir da adoção desses hábitos começou a surgir a agricultura. Eles passaram a cultivar aí os vegetais. No mundo atual nós temos aí a coexistência de técnicas modernas e técnicas mais tradicionais. Nós temos aqui a ilustração do uso de um maquinário na colheita. E aqui nós temos uma técnica tradicional, que é a queimada, que inclusive provoca muitos danos ao meio ambiente. A agricultura ela também traz aí impactos ao meio ambiente. Por outro lado, ela é capaz de aumentar a produtividade de alimentos. Nos países subdesenvolvidos, ainda há uma existência maior de técnicas primitivas, como a queimada. Página 225 agora. Vocês podem sempre acompanhar aqui no canto superior direito da tela. Vamos falar aí do desenvolvimento da agricultura. As primeiras áreas agrícolas, elas surgiram nessa região que é denominada Crescente Fértil. Talvez seja um conteúdo que vocês já tenham visto em história. Essa região que está na coloração verde aqui no mapa é no vale do Rio Nilo, aqui está o Rio Nilo, e vai até a Mesopotâmia, com os vales do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Aqui está o Rio Eufrates. Tá. É a atual região em que se encontra o Iraque e o Kuwait, né? Então essa denominação Mesopotâmia não é utilizada mais. Essa área corresponde aos atuais países do Iraque e do Kuwait. Os primeiros cultivos da agricultura eles aconteceram em espaços geográficos já conhecidos, onde as plantas cresciam naturalmente, então não exigia aí muita intervenção humana e técnica. Com o passar dos anos, né, o trigo e a cevada foram aí os primeiros vegetais a serem produzidos em larga escala. O que é larga escala? É quando se amplia a área cultivada. Se produzia em uma determinada área rural, essa área é ampliada, torna-se uma área maior para ter uma produção maior, ou a melhoria dessa produtividade, né? Através de uso de tecnologias, essa mesma área consegue produzir uma quantidade maior de vegetais. Com o uso da tecnologia, vamos citar ali alguns exemplos, né, do emprego da tecnologia na agricultura. A seleção de sementes, o armazenamento das colheitas, a mecanização agrícola e o uso da biotecnologia. Vamos ter alguns slides para falar especificamente do uso da biotecnologia.
Atualmente, nós temos cerca de 500 espécies vegetais que são cultivadas, né, em processos de agricultura e mais de 200 mil espécies são conhecidas. 10 espécies dessas corresponde a 65% da alimentação humana. Nós podemos verificar aqui no gráfico as principais espécies vegetais utilizadas na agricultura. O milho, o arroz, o trigo e a batata. Isso é a produção em milhões de toneladas, né? O milho é a maior produção mundial. Isso são dados de 2013. Então, se nós temos 500 espécies que são cultivadas e dessas 500 espécies, apenas 10 delas correspondem a 65% da alimentação humana, o que isso significa? Que a alimentação humana ela é pouco diversificada. Nós temos poucos vegetais aí de um universo bem grande, né, que é utilizado aí para alimentação. Vamos falar agora do processo de migração dos alimentos, né, pelo mundo, na página 227. Desde a antiguidade, as plantas são transportadas pelo homem, ou seja, elas são retiradas de determinados lugares através de mudas, sementes e são levadas para outros lugares pelo homem. No entanto, com as grandes navegações, o período ali do século XV, aconteceu uma intensificação desse processo de migração dos alimentos pelo mundo. Então, as plantas europeias, asiáticas e africanas, elas chegaram ao continente americano e à Oceania. Por outro lado, as plantas americanas também se espalharam por todo o mundo. Nós temos aqui no mapa, como nós podemos verificar, uma ilustração do fluxo desses alimentos, né? Nós temos aqui da América feijão, cacau, milho, amendoim, abacaxi, batata, em direção à Europa. E por outro lado, nós temos aqui frutas cítricas, o café, as uvas, bananas, cebola, trazidas para a América. Esse processo de migração das plantas, dos vegetais, ele é contínuo, ele acontece todos os dias, a todo instante. Então, em determinado período histórico, há uma mudança aí das plantações que migram de um lugar do mundo para outro. A partir da página 228, nós vamos falar aí do progresso científico, né, que é a utilização da tecnologia na agricultura. Por exemplo, o processo denominado de irrigação, né, é um fenômeno que a gente pode até verificar, às vezes aqui na nossa região, passando às vezes por alguma rodovia, a gente observa na paisagem, né. A irrigação, ela permitiu a plantação em locais que antes eram inviáveis, locais em que não se tinha chuva. Esse maquinário ele promove a irrigação, que nada mais é do que levar a água até os vegetais, em uma região que às vezes está num período em que não se chove ou uma região em que praticamente não se chove durante o ano. Com o uso da tecnologia foi possível a criação de plantas e sementes mais resistentes. Desenvolveu-se também tecnologia para combates a pragas e doenças, como os pesticidas, né? E o aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos, né, utilizados na agricultura. Aconteceu também o barateamento de adubos e de inseticidas. Agora nós vamos falar aí de alguns vegetais, né, que estão aí entre os mais produzidos no mundo. Vamos falar aí do trigo. O cultivo do trigo leva por nome triticultura. Atualmente ele é cultivado em mais de 100 países, é uma das maiores produções do mundo, tanto em extensão quanto em volume. É um tipo de plantação que se adapta bem a baixas temperaturas, ou seja, regiões de clima mais frio. Não suporta locais quentes e úmidos. Os maiores produtores mundiais são a China e a Índia, que são responsáveis por 1/3, né, por 33% da produção mundial. No Brasil, ele encontrou dificuldade de adaptação. No entanto, no momento, a gente verifica um crescimento aí das plantações de trigo, através do quê? De técnicas especiais e de variedades adaptadas ao clima do Brasil, né, que de uma maneira geral é um clima tropical. Nós podemos verificar aqui nesse mapa a produção de trigo no Brasil em 2014, os estados que são os maiores produtores. Nós temos aqui o Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.
que é a região do país em que o clima é um pouco mais ameno, há a presença de uma temperatura um pouco mais baixa, então por isso facilita a plantação de trigo. Em regiões de clima quente, como no Nordeste, de clima úmido, como no Norte, né, a produção, se existe, é bem pequena. Em 2014, foram produzidas 6 milhões de toneladas de trigo no país. Isso significa menos de 1% da produção mundial de trigo. Vamos falar agora da plantação de arroz. É uma plantação adequada para regiões em que se tem intensas chuvas no verão. É possível realizar 3 colheitas por ano. Há um emprego maior de trabalho braçal nas plantações de arroz. A China e a Índia, mais uma vez, aí são os maiores produtores. Os dois juntos correspondem aí, por mais de 50% da produção mundial. O arroz ele chegou à América no século XVII, né, nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Sul. Posteriormente, ele chegou aí ao México e ao Brasil. O Brasil está entre os 10 maiores produtores, né, de arroz. Em 2015, foram produzidas aí 12,5 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, ele é responsável por 8 milhões de toneladas desse universo de 12 milhões, né? Correspondendo aí a praticamente 2/3 da produção mundial, da produção nacional de arroz. Nós temos aqui a ilustração de uma plantação de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Página 229, vamos falar da batata. É uma planta da região dos Andes, né, a região ali do Peru, da Bolívia. Ela aclimatou-se muito bem na Europa, ou seja, ela se adaptou ao clima europeu. Em 2014 foram produzidas mais de 386 milhões de toneladas de batata. A China é a maior produtora, com 94 milhões de toneladas, seguida da Índia com 48 milhões de toneladas e a Rússia com 32 milhões de toneladas. É uma matéria-prima que é utilizada também, né, na produção aí de bebidas alcoólicas. No Brasil, no ano de 2014, houve a produção aí de 3,7 milhões de toneladas, o que corresponde a aproximadamente 1% da produção mundial de batatas. O estado de Minas Gerais, ele é o maior produtor. Corresponde aí 1/3 aproximadamente da produção nacional de batata. Vamos falar do milho. A origem do milho é da América Central, como a gente pode verificar aqui no mapa, né? Em 2013, a produção foi mais de 1 bilhão de toneladas. É uma vegetação que é adaptada às áreas quentes e chuvosas. A colheita ela acontece na estação seca. No continente americano, lembrando que o continente americano corresponde a toda essa área, que vocês podem verificar aqui do mapa mundi, é tanto a América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul. Nos outros continentes, o milho ele é utilizado para a alimentação do gado, né, de rebanho. No século XVI, o milho foi levado à Espanha, então ele foi levado pelo homem daqui da América até a Espanha. Em 1580 já foi possível verificar a presença de milho na China. Os Estados Unidos atualmente é o maior produtor, com 353 milhões de toneladas. Dado de 2013, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Nós temos aqui o mapa brasileiro e os estados com a coloração mais escura são os estados que têm a maior produção de milho. Goiás, Mato Grosso e Paraná. Aqui nós temos ilustrado em milhões de toneladas, o Mato Grosso produz aí 16,7 milhões de toneladas, o Paraná 14,7. Pessoal, o conteúdo da aula por hoje é esse. As dúvidas vocês podem tirar aí nos grupos de WhatsApp. Na próxima aula nós vamos iniciar aí o tema das novas tecnologias, né? Que é o emprego aí da tecnologia na agricultura. Então é isso e tenham aí bons estudos.